O sol nascente de Sagres pintava o céu de laranja e rosa, como se o Atlântico estivesse sussurrando segredos antigos às falésias escarpadas. Inês, com os pés descalços fincados na areia ainda fresca da madrugada, sentiu o vento salgado chicotear o rosto como uma acusação. Porque eu volto sempre aqui, murmurou para si mesma a voz rouca de noites mal dormidas. De repente, um grito ecoou das ondas, não um grito de dor, mas de fúria pura, primal. Ela virou-se e viu uma mulher, de cabelos negros como a noite lisboeta, arremessando uma garrafa de vinho partida contra as rochas, os cacos reluzindo como lágrimas congeladas. Maldito seja o destino que nos prende, berrou a estranha, os olhos flamejantes fixos no horizonte, onde o mar devorava o sol. Inês congelou, o coração martelando como o tambor de uma saudade fado. Aquela mulher, com sua silhueta esguia contra a luz, parecia uma deusa pagã invocando os ventos do cabo de São Vicente. E naquele instante, sem saber, o equilíbrio de suas vidas começou a inclinar-se, como uma pose de yoga mal executada, prestes a cair no abismo da paixão. Inês recuou um passo, o coração ainda acelerado pelo espetáculo inesperado. Sagres, com suas praias selvagens e o farol solitário que vigiava o fim do mundo conhecido pelos navegadores portugueses, sempre fora seu refúgio. Aos 32 anos, ela havia fugido de Lisboa há 5 anos, deixando para trás um emprego sufocante em uma galeria de arte e um noivado que se desfizera como névoa matinal. Aqui, no Algarve, ensinava yoga para turistas e locais, encontrando na respiração controlada uma forma de domar as tempestades internas. Mas naquela manhã de verão, o ar carregava uma eletricidade diferente, como antes de uma trovoada no interior do Alentejo. A mulher da garrafa chamava-se Sofia, como Inês descobriria mais tarde, não a notar ainda. Ela se agachou, as mãos tremendo enquanto recolhia os fragmentos, murmurando preces em português arcaico, daqueles que as avós sussurram nas festas de São João. Ó Santa Maria, guia-me como guiaste os caravelas, disse, a voz quebrando. Sofia, 28 anos, era filha de pescadores de Portimão, mas sonhara grande, estudara design em Coimbra, voltando ao sul para abrir um estúdio de cerâmica inspirado nas azulejarias manuelinas. No entanto, o estúdio fechara as portas na véspera, vítima da crise que devorava os pequenos negócios como o mar engole navios afundados. O noivo, ou ex-noivo, agora atraíra com a prima, e a família, enraizada na tradição católica do sul, exigira que ela engolisse o orgulho e casasse mesmo assim. Para o bem da honra, dissera o pai, com um sotaque algarvio carregado de sal e resignação. Inês, impulsionada por um instinto que nem o yoga explicava, aproximou-se devagar, como se temesse espantar um veado selvagem nas colinas de Monchique. Desculpe. Você está bem? Perguntou, a voz suave como o fado de Amália Rodrigues em uma gravação antiga. Sofia ergueu o rosto, os olhos castanhos inchados de lágrimas não choradas, e por um segundo, o mundo parou. Havia algo ali, uma faísca, não de raiva, mas de reconhecimento mútuo, como duas almas que se esbarram em um sonho compartilhado. Eu? Bem? Olhe para mim, mulher. Sou um caco como este vinho tinto que eu mesma quebrei. Sofia riu, um riso amargo que ecoou nas falésias, misturando-se ao canto das gaivotas. Ela se levantou, sacudindo a saia florida que cheirava a jasmim e marzia. E você? Fantasma da aurora, espiando os loucos? Inês sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Não sou fantasma. Sou Inês, a que doma o vento com respirações. E você parece precisar de uma aula gratuita de equilíbrio. Era uma oferta impulsiva, nascida da solidão que as duas carregavam como malas antigas. Sofia hesitou, mas o sol subindo as convencia. Por que não? O dia já estava perdido, talvez o corpo pudesse salvar o espírito. 2 horas depois, no estúdio improvisado de Inês, uma tenda branca na Praia da Mareta, com tapetes de juta tecidos por artesãs de Loulé, elas se encontraram novamente. O ar estava impregnado do aroma de olíbano queimando em um braseiro de barro e o som distante das ondas servia de mantra. Sofia, rígida como uma oliveira centenária, lutava com a pose do guerreiro. Isso é ridículo. Eu me sinto uma idiota, exposta como uma sardinha na grelha de um festival de verão. Inês riu baixinho, ajustando os ombros dela com toques leves, profissionais.
Não é sobre perfeição, Sofia. É sobre render-se ao fluxo, como o Tejo quando encontra o mar. Deixe o corpo lembrar o que a mente esqueceu. Seus dedos roçaram a pele de Sofia por um instante, um toque inocente, mas que enviou um arrepio pelo ar úmido. Sofia corou, atribuindo ao vento, mas algo se acendeu, uma curiosidade, uma vulnerabilidade que as tradições de sua família nunca permitiram explorar. As semanas seguintes foram um dançar de encontros casuais. Sofia, desempregada mas teimosa, começou a frequentar as aulas de Inês regularmente, trocando histórias ao pôr do sol. Falavam de tudo, das lendas de Sagres, onde o infante de Henrique sonhara impérios, das festas de Nossa Senhora da Encarnação, com danças folclóricas e vinho de medronho, da melancolia que impregnava o fado alentejano e quando as dores não ditas de suas vidas. Inês confidenciou sobre o noivado rompido, ele queria uma esposa de vitrine, não uma alma livre, e Sofia desabafou sobre a traição. Minha família diz que amor é dever, não desejo. Mas e se o desejo for o único dever verdadeiro? Uma noite, durante a lua nova, época de mistérios em Sagres, quando as bruxas das serras de Monchique supostamente tecem feitiços, elas se sentaram na ponta do cabo, compartilhando uma garrafa de vinho verde fresco, gelado como a brisa noturna. O farol piscava como um coração solitário e o céu era um manto de estrelas, reminiscentes das navegações portuguesas que mapearam o desconhecido. Você já se sentiu como se o mundo inteiro fosse uma pose errada? Perguntou Sofia, os olhos refletindo o brilho do mar. Inês assentiu, a mão dela, sem intenção, cobrindo a de Sofia sobre a areia. Todo dia. Mas com você. Parece que encontrei o contrapeso. O toque demorou-se, e o silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Não houve beijo naquela noite, não ainda, mas o ar vibrou com o que poderia ser. Sofia, criada em uma casa onde o amor entre mulheres era sussurro de escândalo nas feiras de domingo, sentiu o pânico misturado à euforia. Inês, que lera Saramago e ouvira as cantoras de fado que desafiavam normas, soube que aquilo era o início de uma dança perigosa. Mas o mal-entendido veio rápido, como uma rajada de vento do noroeste. Uma semana depois, durante uma aula lotada de turistas ingleses, aqueles que invadem o Algarve no verão com suas peles rosadas e sotaques cortantes, Sofia chegou atrasada, os olhos vermelhos de uma briga com o pai. Ele a flagrara lendo um livro de poesia lésbica que Inês lhe emprestara e as palavras voaram como facas. Isso é praga de Lisboa, filha. Aqui no sul, nós honramos Deus e a família. Sofia, ferida, confrontou Inês no vestiário, o vapor do chuveiro abafando suas vozes. Você me deu isso para me corromper? Para me fazer questionar tudo? Sofia tirou o livro no chão, as páginas se abrindo como asas feridas. Inês, atonita, recuou contra a parede de azulejos pintados com motivos marinhos, um presente de um aluno local. Corromper? Sofia era só poesia. Como o fado de Marisa, que canta o amor sem amarras. Eu pensei que você entendesse. Entender? Eu entendo que minha vida está desmoronando e você, com suas poses zen e toques suaves, está me empurrando para o precipício. As palavras saíram como veneno, mas por baixo havia medo, medo do que seu coração sussurrava nas noites insones. Inês sentiu o golpe como uma traição, os olhos marejando. Se é assim que vê, então vá. O yoga não força ninguém a ficar. Sofia saiu correndo, a chuva de verão caindo como lágrimas do céu algarvio. Dias passaram em silêncio radioativo. Inês cancelou aulas, refugiando-se em caminhadas pelas falésias, onde o vento levava como um cor de almas perdidas. Sofia, por sua vez, afundou-se no trabalho braçal no Porto de Lagos, moldando argila com mãos trêmulas, sonhando com o toque de Inês que agora parecia um sonho proibido. O conflito se aprofundou quando a família de Sofia interveio. O pai, um homem de pele curtida pelo sol e mãos calejadas de redes de pesca, marcou um encontro com Inês no café da Praça Central de Sagres, um lugar de mesas de ferro forjado e cheiro de pastéis de nata frescos. Ouça, moça, disse ele, o bigode grisalho tremendo de raiva contida. Minha filha é como o mar, selvagem, mas precisa de margens. Você, com suas ideias modernas, está a arrastá-la para águas profundas.
Deixa-a em paz, ou juro pela Virgem que o farei eu mesmo. Inês, bebendo seu galão quente, sentiu o peso da tradição portuguesa, aquela teia de honra familiar que Saramago descrevia como correntes invisíveis. Senhor, o amor não é corrente. É o vento que nos leva adiante, como as caravelas de Sagres. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. O pai saiu, deixando um aviso: ela casa no mês que vem. Com um homem decente. A notícia atingiu Inês como uma onda traiçoeira. Sofia, casar? Era a reação esperada, o casulo da sociedade algarvia, onde o escândalo se dissolve em rituais de igreja e festas de casamenteiras. Mas o coração de Inês se rebelou. Naquela noite, durante a festa de São Pedro, com fogueiras crepitando na praia e o som de concertinas tocando ranchos folclóricos, ela procurou entre a multidão. Sofia dançava, o vestido rodado girando como pétalas de amendoeira em flor, mas seus olhos estavam vazios, fixos no chão de areia. Inês. Por favor, não, sussurrou Sofia quando a viu, puxando-a para trás de uma barraca de churros. Meu pai. Ele sabe. Diz que é pecado, que eu traria vergonha à família. E se for verdade? E se eu for mesmo uma aberração, como as histórias antigas das Mouras encantadas? Inês segurou seus ombros, o fogo das fogueiras dançando em seus rostos. Aberração? Sofia, você é a maré que erudiu estas falésias por séculos. O que sentimos não é pecado, é a essência da vida, como o fado que chora e cura. Lembra da pose do equilíbrio? Nós caímos para aprender a voar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, misturando-se ao suor da dança. Elas se abraçaram ali, no oculto das sombras, o primeiro abraço verdadeiro, não de mestra e aluna, mas de almas entrelaçadas. O beijo veio suave, hesitante, como o primeiro raio de sol após a tempestade, lábios se encontrando com o sal do mar e o doce da promessa. Não era luxúria, mas uma declaração silenciosa, tecida de vulnerabilidade e coragem. Porém, o idílio foi breve. A traição veio não de fora, mas de dentro, um mal-entendido que se enraizou como erva daninha em jardim alentejano. Dias depois, Inês recebeu uma carta anônima, escrita em caligrafia trêmula: fique longe dela. Ela nunca te amará de verdade. É só curiosidade de moça tola. Assinada por uma amiga. Pânico se instalou. Seria a família? Uma rival? Inês confrontou Sofia em uma caminhada pelas dunas de Odeceixe, o vento carregando o perfume de pinheiros e flores silvestres. É verdade? Você me vê como um experimento, algo para preencher o vazio até o dever chamar? As palavras de Inês saíram afiadas, feridas pelo medo da rejeição. Sofia, chocada, negou com veemência. Como pode pensar isso? Eu queimo por dentro desde o primeiro toque. Mas o mundo. Minha mãe adoeceu ao saber. Diz que morrerei sozinha, amaldiçoada. O mal-entendido explodiu em uma discussão que ecoou pelas dunas vazias. Sofia, pressionada pelo peso da tradição, as missas dominicais na igreja de Sagres, as expectativas de netos correndo nos quintais de Figueiras, acusou Inês de egoísmo. Você fugiu de Lisboa, livre como o vento. Eu? Estou enraizada aqui, como as oliveiras que não se movem. Inês, magoada, rebateu. Então corta as raízes, Sofia. Ou fique e apodreça em um casamento sem alma. Elas se separaram naquela tarde, o sol poente tingindo o céu de sangue, como um presságio das dores por vir. Sofia voltou para casa, onde a mãe, de cama com febre alta, a suplicou: filha, por piedade. Case com o João. Pelo menos, teremos paz. E Inês, sozinha em seu estúdio, dobrou os tapetes de yoga, sentindo o equilíbrio se desfazer como areia entre os dedos. As semanas que se seguiram foram um purgatório de silêncios e olhares evitados. Sagres, com sua beleza implacável, as falésias esculpidas pelo vento, o cheiro de sardinhas grelhadas nas feiras de verão, tornara-se um palco de fantasmas. Inês intensificou as aulas, preenchendo o vazio com turistas que mal compreendiam português, seus acentos estrangeiros um lembrete cruel de sua própria alteridade.
Respirem fundo, sintam o prana fluir como guadiana em cheia, guiava ela, mas sua voz tremia, traída pela saudade que corroía como sal na ferida. Sofia, por sua vez, cedeu à pressão familiar. O noivado com João, um pescador robusto de olhos bondosos, mas alma previsível como as marés, foi anunciado na missa de domingo, sob os vitrais da igreja de Nossa Senhora da Graça, onde ecos de hinos antigos misturavam-se ao burburinho de fofoqueiras. É o certo, filha, disse o pai, batendo nas costas de João com a camaradagem de quem divide redes no mar. Mas à noite, sozinha em seu quarto com paredes caiadas e crucifixos de madeira de sobreiro, Sofia chorava, o travesseiro abafando soluços que pareciam versos de fado esquecidos. O conflito interno de Sofia era um vendaval. O amor por Inês, puro e flamejante como o sol de meio-dia no Algarve, chocava-se contra as muralhas da tradição. Lembrava das histórias da avó, contadas à luz de vela durante os serões de inverno, moras que amavam além do permitido, condenadas a vagar eternamente. O amor assim é fogo de artifício, queima rápido e deixa cinzas, alertara a avó. Mas Sofia sentia que era mais, uma forja moldando-as em algo eterno. Enquanto isso, Inês descobriu a origem da carta anônima. Foi durante uma visita à cerâmica abandonada de Sofia, onde o vento levava através das janelas quebradas como um lamento. Entre potes inacabados, encontrou um caderno de esboços, desenhos de poses de yoga entrelaçadas com motivos azulejares e uma nota rabiscada, para aí que me ensinou a voar. Mas ao lado, uma carta rasgada de uma prima invejosa. Sofia, se você não parar com isso, conte tudo ao tio. A traição era dupla, não só familiar, mas de sangue próximo, aquela prima que sempre cobiçara o estúdio falido. Arrependimento invadiu como uma onda. Inês correu pelas ruas empedradas de Sagres, o coração guiando-a à casa de Sofia, uma cabana branca com trepadeiras de buganvílias cor-de-rosa, típica das vilas algarvias. Bateu à porta sob a luz crepuscular e foi João quem abriu, alto, com cheiro de peixe fresco e mãos ásperas. Ela não quer ver ninguém, grunhiu, mas seus olhos carregavam pena, como se soubesse do abismo. Por favor, diga que é Inês. Diga que sinto falta do equilíbrio que só ela traz. A voz de Sofia veio de dentro, fraca mas urgente. João saiu, murmurando algo sobre mulheres complicadas, deixando-as sozinhas no limiar. Elas se encararam, o ar denso como névoa de serra. Eu errei, confessou Inês primeiro, as palavras tumbling como pedras em uma encosta. Acreditei na dúvida, deixei o medo vencer. Mas você. Você é minha pose perfeita, Sofia. Sem você, sou só vento sem direção. Sofia avançou, os dedos traçando o rosto de Inês como se memorizasse um mapa antigo. E eu? Eu fugi para o Porto Seguro, mas é uma prisão. Meu coração grita seu nome nas noites de lua cheia, como as sereias das lendas cabo-verdianas que os marinheiros contavam. Elas se abraçaram novamente, mais forte, o mundo exterior dissolvendo-se no calor mútuo. Não houve promessas grandiosas, apenas a verdade crua. O amor delas era uma rebelião quieta contra as correntes da sociedade portuguesa, onde o individual ainda lutava contra o coletivo. Mas o verdadeiro alto trau veio com a doença da mãe de Sofia. Uma pneumonia bronquíaca agravada pelo outono úmido que varria o Algarve com chuvas torrenciais, como as que inspiravam os poetas de Évora. A família se reuniu na casa, cheirando a caldos de peixe e orações murmuradas. Sofia, noiva relutante, cuidava da cama da mãe, mas seus pensamentos voavam para Inês, que enviava mensagens discretas, equilíbrio na respiração. Estou aqui. Uma noite, delirante de febre, a mãe chamou a Sofia à beira do leito. Filha, eu vi. Vi você com ela, na praia. Não é pecado, é bênção. Como as santas que amavam em segredo, Santa Teresa e sua alma gêmea. As palavras, sussurradas em alucinação, foram um raio. Sofia, chocada, percebeu que a mãe, aquela mulher de véus negros nas procissões de Semana Santa, carregava seus próprios segredos, talvez um amor não vivido na juventude repressiva do salazarismo. No dia seguinte, com a mãe estabilizada graças a um médico de Faro, Sofia rompeu o noivado publicamente, na praça durante o mercado semanal.
João, você é bom homem, mas meu coração pertence a outra maré. O burburinho se espalhou como fogo em palha seca, olhares, sussurros, o peso da fofoca que embea a onha é tão sagrado quanto o vinho nas Eucaristias. O pai, furioso, a deserdou verbalmente. Você traz vergonha ao nosso nome, como uma nau que afunda no cabo. Sofia fugiu para a praia, onde Inês a esperava, sabendo pelo instinto das amantes. O mar estava agitado, ondas como punhos cerrados, mas elas se sentaram nas rochas, mãos entrelaçadas. Eu escolhi você, disse Sofia, a voz firme como o granito das falésias. Escolhi a paixão sobre a paz falsa. Mas e agora? O que faremos com um mundo que nos julga? Inês sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de alívio. Construiremos nosso próprio estúdio, yoga e cerâmica, misturando corpos e argila. Ensinaremos equilíbrio não só de poses, mas de almas. E o mundo? Deixaremos que o vento leve, como folhas de sobreiro na brisa. Elas beijaram-se ali, sob o céu nublado que se abrindo em azul, um beijo de reconciliação profunda, tecida de perdão e futuro. Não era o fim do conflito, a família demoraria a curar, a sociedade a sussurrar, mas era o nascimento de algo resiliente, como as figueiras que sobrevivem à seca algarvia. O inverno chegou a Sagres como um manto cinzento, com chuvas que tamborilavam nos telhados de telha vermelha e ventos que uivavam pelas ruas estreitas, evocando as velhas baladas de marinheiros perdidos. Inês e Sofia, agora inseparáveis, transformaram um estúdio abandonado de cerâmica em um santuário híbrido, paredes adornadas com azulejos pintados à mão, motivos de ondas e poses yogos entrelaçados, o ar perfumado por incenso de lavanda colhida nas serras e o som suave de flautas portuguesas tocando melodias de Vitorino. Chamaram no Equilíbrio do Cabo um oásis onde turistas e locais vinham não só por aulas, mas por histórias sussurradas de resiliência. A rotina delas era um ritual poético, madrugadas na praia, onde Sofia moldava a argila com o barro úmido das dunas, inspirada nas curvas do corpo de Inês em savazana, tardes de yoga ao pôr do sol, com Inês guiando respirações que ecoavam o ritmo das ondas. À noite, cozinhavam juntos, cataplana de marisco fumegante, regada a vinho de lagoa, rindo de anedotas sobre os deuses pagãos que, diziam as lendas, ainda dançavam nas falésias. Você é minha deusa Anfítrite, brincava Inês, traçando os ombros de Sofia com os dedos, toques que falavam de ternura, não de fogo carnal. Mas o passado não se dissolvia facilmente. A mãe de Sofia, recuperada mas frágil como porcelana rachada, visitava às escondidas, trazendo figos secos e olhares de cumplicidade. Eu fui como você um dia, confessou uma tarde, enquanto tricotavam um chale de lã alentejana. Amei uma costureira em Faro antes do casamento. Enterrei-a no coração, mas veja, você me libertou ao reviver. Essas palavras curavam feridas, tecendo uma ponte entre gerações, mas o pai permanecia uma muralha, cartas não respondidas, olhares desviados no mercado. O primeiro teste veio com o Festival de Fado de Sagres, uma noite anual onde vozes roucas cantavam saudades sob as estrelas, com guitarras portuguesas dedilhando cordas de dor e esperança. Sofia, incentivada por Inês, inscreveu-se para cantar, escolhendo Estranha Forma de Vida, de Amália, uma ode ao amor não convencional. O público, uma mistura de pescadores de barbas grisalhas e casais jovens de Lisboa, aplaudiu, mas sussurros cortantes seguiam, aquela moça com a Yankee. Que vergonha para o Sul! Após a apresentação, a voz de Sofia tremendo como folhas em vendaval, mas erguendo-se sem força, o pai apareceu no bastidor, o rosto enrugado como cor de barril de vinho. Você canta como um anjo, mas vive como diabo. Volte para casa, filha. O João ainda espera. Era uma oferta de paz envenenada, carregada de culpa. Sofia, com Inês ao lado, recusou. Pai, meu lar é aqui, com quem me faz inteira. O amor não é prisão, é o mar que nos leva longe. Ele saiu sem palavra, mas algo se quebrou nele, talvez o orgulho, talvez o medo de perder para sempre. Dias depois, uma carta chegou. Eu errei. Venham ao jantar de Natal. Pela família. Era um ramo de oliveira, frágil, mas real. Enquanto isso, o romance delas florescia em camadas sutis.
Uma viagem a Évora, no coração do Alentejo, onde andaram por templos romanos e conventos e quando histórias de freiras que escreviam cartas de amor codificadas. Veja, Sofia, até as pedras contam segredos de paixão proibida, disse Inês, entrelaçando os dedos nas ruínas do templo de Diana. Elas dançaram em uma feira de outono, ao som de cantos alentejanos, vozes em uníssono, como coros de almas unidas, e Sofia sussurrou, com você, sinto o equilíbrio que o mundo nega. Mas o mal-entendido renasceu em forma de ciúme sutil. Uma aluna nova, uma artista de Porto com cabelos flamejantes e toques demorados nas aulas de Inês, plantou sementes de dúvida. Ela te olha como se fosses uma musa, comentou Sofia uma noite, o tom azedo como vinagre de figo. Inês riu, mas o riso escondeu insegurança. E se eu não for suficiente? E se o mundo te puxar de volta? A discussão veio mansa, como uma brisa traidora, palavras sobre confiança, sobre como o amor verdadeiro é pose de confiança, não de dúvida. Elas choraram juntas na varanda, o mar ao fundo rugindo de aprovação, e selaram a paz com promessas renovadas, de honestidade, como as confissões nos altares de Fátima. O Natal se aproximou e o jantar na casa paterna foi um campo minado de emoções. A mesa, coberta de laços de bacalhau e rabanadas doces, tremia com silêncios. O pai, rígido em sua cadeira de cabeceira, ergueu o copo, pela família. E pelo que nos une, mesmo nas tormentas. Era aceitação velada, mas o suficiente para Sofia abraçar a mãe, lágrimas misturando-se ao vinho espumante de bairrada. Naquele ano novo, sob fogos que explodiam como estrelas cadentes sobre o Atlântico, Inês e Sofia fizeram um voto privado, construir uma vida não apesar da sociedade, mas entrelaçada a ela, ensinando workshops sobre yoga e alma portuguesa, convidando famílias a verem além das normas. O equilíbrio não era ausência de conflito, mas dança com ele. A primavera irrompeu em Sagres como uma declaração de amor, campos de flores silvestres, papoilas vermelhas e malmequeres amarelos, salpicando as colinas, o ar carregado de néctar de laranjeiras em flor e o mar calmo como um espelho de safira. O equilíbrio do cabo prosperava, atraindo não só iogues, mas ceramistas amadores que vinham moldar o barro ao som de mantras e fados acústicos. Inês e Sofia, agora um casal visível, mãos dadas nas ruas empedradas, beijos castos sob o sol, tornavam-se símbolo sutil de mudança no conservador Algarve. Mas a verdadeira prova veio com a gravidez inesperada da prima traidora, aquela que enviara a carta anônima, que, tomada por culpa, confessou tudo em uma carta trêmula. Eu invejava sua liberdade, Sofia. Agora, com esta criança, vejo o erro. Perdoe-me. Era redenção, mas carregada de ironia. A família, outrora juiz, agora pedia misericórdia. Sofia, com o coração amplo como o Tejo, perdoou, convidando-a para um workshop. O mal-entendido nos separa, mas o perdão nos equilibra, disse a Inês, enquanto moldavam um vaso juntas, as mãos sujas de argila como almas unidas na imperfeição. O verão trouxe o pico do turismo, com hordas de alemães e holandeses lutando as praias, mas também um conflito externo. A prefeitura, pressionada por vozes reacionárias da igreja local, ameaçou fechar o estúdio por conteúdo impróprio, um eufemismo para sua visibilidade que era. Isso é Sagres, não Amsterdã, bradou um conselheiro na reunião da junta e quando preconceitos enraizados na era pós-ditadura. Inês e Sofia, unidas, organizaram uma petição pelo direito ao equilíbrio, yoga, amor e tradição portuguesa. Assinaturas choveram, de pescadores que viram nelas a coragem dos descobridores, de mães que sussurravam aprovações secretas. O CAO explodiu na audiência pública, na sala da Câmara Municipal com paredes forradas de azulejos setecentistas, retratando heróis marítimos. Sofia subiu ao púlpito, a voz firme como o sino da torre. Sagres nos ensinou a navegar o desconhecido. Meu amor por Inês não é aberração, é a brisa que nos impulsiona, como o vento que encheu as velas de Vasco da Gama. Julguem-nos, mas lembrem, o amor humano é o que nos torna eternos, como estas pedras que resistem ao mar. Inês, ao lado, apertou sua mão, o toque uma âncora. O público, uma tapeçaria de rostos enrugados e jovens curiosos, aplaudiu, e até o padre local, um homem de olhos sábios, interveio. A Bíblia fala de amor acima de tudo. Deixemos que floresçam. A petição venceu, o estúdio sobreviveu, fortalecido.
Na calmaria pós-tempestade, elas viajaram para o interior, a Serra da Arrábida, onde vinhedos se estendem como tapetes verdes e o ar cheira a eucalipto. Ali, em uma quinta isolada, celebraram um compromisso privado, não casamento legal, ainda um tabu em partes do Portugal rural, mas um ritual delas. Votos trocados ao nascer do sol, com anéis de prata forjados por Sofia, gravados com equilíbrio eterno. Você é minha pose, meu barro, minha maré, jurou Inês. Sofia respondeu, e você, minha respiração, minha chama, minha casa. De volta a Sagres, a reconciliação familiar se completou. O pai, suavizado pelo tempo e pela neta da prima, uma menininha de cachos que Sofia ninava, convidou-as para o almoço do domingo. A mesa gemeu com caracóis à algarvia e ensopado de borrego, e ele ergueu o copo. Eu fui cego, como um capitão sem bússola. Bem-vindas à família, as duas. Lágrimas fluíram e o abraço foi apertado, selando feridas com o afeto português, quente, demorado, como um fado que termina em esperança. O outono trouxe frutos, o estúdio expandiu-se, com aulas online alcançando Lisboa e Porto, espalhando sementes de aceitação. Inês escreveu um livro, Poses de Alma, Yoga e o Espírito Português, ilustrado com cerâmicas de Sofia, uma ode à interseção de corpo, terra e amor. Críticos em jornais como o Público elogiaram uma narrativa humanista que equilibra tradição e modernidade. Mas o romance delas não era isento de sombras. Momentos de dúvida surgiam, noites em que Sofia sonhava com rejeição, acordando suada, dias em que Inês questionava se Sagres as sufocaria. Elas enfrentavam com conversas honestas, caminhadas nas falésias onde o vento levava as palavras ruins, e o amor físico, abraços longos, beijos que falavam de profundidade emocional, nunca de superficialidade. O ciclo das estações em Sagres era um espelho de suas vidas. O inverno rigoroso testando raízes, a primavera florescendo promessas, o verão ardente provando paixão, o outono colhendo frutos amargos e doces. 2 anos após o primeiro encontro na Aurora, Inês e Sofia colhiam uma colheita rica, mas o destino, caprichoso como o mar, reservava uma última prova. A notícia veio como um sussurro do vento. A mãe de Sofia, cuja saúde oscilava como maré, fora diagnosticada com um tumor no pulmão, herança do ar salgado e enfumaçado das cozinhas algarvias. É o preço da vida no sul, disse o médico de Faro, com a resignação de quem vê ciclos se fecharem. Sofia, devastada, mergulhou em cuidados, as mãos que moldavam argila agora segurando frascos de remédios e lenços embebidos de lágrimas. Inês tornou-se pilar, noites em claro lendo poemas de Sofia de Mel Brainer para a enferma, dias organizando o estúdio sozinha, com um sorriso que mascarava o pavor. E se eu a perder? Confidenciou Inês a uma amiga em uma chamada para Lisboa. Não a Sofia, a mãe. Ela nos uniu, mesmo na dor. A resposta veio sábia, o amor verdadeiro equilibra perdas com legados. A mãe, em seus momentos lúcidos, reuniu-as na cama com vista para o mar. Vocês me ensinaram que eu enterrei, que o coração não conhece gênero, só batidas. Prometam, vivam grande, como as caravelas que partiram daqui. Seus olhos, nublados pela doença, brilhavam com paz. Sofia e Inês juraram, as mãos unidas sobre o peito dela, sentindo o ritmo fraco mas persistente. A morte veio suave, em uma manhã de neblina, com o canto de gaivotas como réquiem natural. O funeral, na igreja de Sagres, foi uma tapeçaria de dor e beleza, o caixão adornado com flores de jasmim e oliveiras, o padre entoando salmos misturados a versos de Camões sobre a efemeridade da vida. A família, agora incluindo Inês como igual, chorou junta, o pai de Sofia abraçando-a pela primeira vez. Você trouxe luz à escuridão dela. Obrigado. O luto foi um inverno interno. Sofia parou de moldar argila, as mãos inertes como se o barro recusasse obedecer. Inês cancelou aulas, o estúdio e quando vazio como uma concha na praia. Elas se refugiaram em caminhadas silenciosas, deixando o mar lavar as mágoas. Sinto-a em cada onda, murmurava Sofia, encostada no ombro de Inês. E ela provaria isso, nós, juntas, resistindo. A cura veio através da criação, um memorial no estúdio, uma escultura de Sofia, uma mulher em pose de lótus, com azulejos incrustados contando a jornada da mãe, de segredos enterrados a bênçãos dadas.
A inauguração, durante a festa da Nossa Senhora da Piedade, atraiu a vila inteira, velas acesas, fado cantado em sua honra e depoimentos de mulheres que, inspiradas, compartilhavam suas próprias histórias de amores não ditos. O pai, transformado pela perda, tornou-se aliado, ajudava no estúdio, contando lendas de Sagres para as alunas, seus olhos suavizados pela sabedoria tardia. O mar leva, mas também traz, dizia, olhando para as duas com um sorriso envergonhado. Com o tempo, o amor delas amadureceu em profundidade humanista. Adotaram uma cachorrinha resgatada das falésias, uma mistureza de pudengo português, de olhos espertos como os de Sofia, chamando-a a equilíbrio. Planejava-se uma viagem a Lisboa, para o Orgulho, onde marchariam de mãos dadas, representando o Sul resiliente. Uma noite de verão, de volta à Praia da Mareta, o mesmo local do primeiro grito, elas se deitaram na areia, estrelas tecendo constelações acima. De colegas de yoga amantes, refletiu Inês, traçando padrões na areia. Mal entendidos cedendo a paixão equilibrada. Sofia virou-se, os lábios roçando os dela em um beijo lento, cheio de gratidão. E o que vem agora? Mais poses, mais argila, mais marés. Inês sorriu contra sua pele. O que vier. Juntas, encontramos o equilíbrio. Anos fluíram como o Atlântico em suas correntes profundas, moldando Inês e Sofia em versões mais plenas de si mesmas. O equilíbrio do Cabo cresceu para além de Sagres, filiais em Lagos e Faro, workshops itinerantes pelo Alentejo, onde ensinavam yoga em quintas de cortiça e cerâmica em feiras medievais. Seu livro se tornou best-seller, traduzido para inglês e espanhol, atraindo peregrinos que vinham ao Algarve não só por praias, mas por histórias de amor que desafiavam o tempo. A família se expandiu em laços escolhidos. A prima, agora amiga, enviava cerâmicas de sua linha em Portimão. O pai de Sofia, viúvo mas sereno, contava piadas de pescador nas ceias de Natal, regadas a moscatel doce. Elas adotaram uma criança, uma menina de 7 anos órfã de um acidente no mar, com cachos negros e curiosidade infinita, batizando-a Maria do Mar em honra à mãe perdida. Ela nos ensina o equilíbrio diário, ria Sofia, enquanto Maria tentava poses de yoga com pernas tortas, rindo com um som de sinos de vento. O romance delas, agora maduro, era uma sinfonia de gestos cotidianos, cafés da manhã com pão de milho e queijo de serpa, tardes de criação onde Inês posava nua, artisticamente, para esboços de Sofia, noites de fado caseiro, com Sofia cantando baixinho enquanto Inês dedilhava a viola. Não faltavam conflitos, discussões sobre a expansão do negócio, noites de insegurança quando o mundo ainda murmurava, mas resolviam-nas com a sabedoria acumulada. O amor é prática, como o yoga, recordava Inês. Um dia, durante o equinócio de outono, símbolo de equilíbrio perfeito, o pai chamou-as à velha casa. Doente agora, com o coração enfraquecido pelo sal da vida, ele entregou um baú antigo, cartas amareladas, fotos desbotadas. De sua avó, explicou. Ela amou uma mulher, uma tecelã de tapeçarias em Évora. Enterraram juntas, mas viva aqui. Era o legado final, uma linhagem de amores silenciosos, agora voz alta. Sofia chorou, abraçando-o, obrigada por nos ver, pai. Ele sorriu, fraco, eu via sempre. Só demorei a aceitar o vento da mudança. Ele partiu pacificamente, sob o farol de Sagres, e o funeral foi celebração, ranchos folclóricos dançando, fado e quando, Maria do Mar espalhando pétalas. Inês e Sofia, de mãos dadas, sentiram o ciclo completar-se, da traição à traição perdoada, do mal entendido ao entendimento profundo. Décadas depois, idosas mas vibrantes, cabelos grisalhos como ondas prateadas, rugas como mapas de jornadas, elas sentavam na varanda do estúdio expandido, olhando o mar. Maria do Mar, agora mulher, dirigia o lugar, com sua própria parceira ao lado. Vocês nos mostraram que o amor é herança, disse ela. Inês virou-se para Sofia, os olhos ainda faiscando aquela faísca inicial. De colegas a amantes. E além? Sofia apertou sua mão, o toque eterno. Equilíbrio perfeito, minha pose.
E assim, em Sagres, onde o mundo terminava e recomeçava, seu amor permanecia, humanista, romântico, um farol para gerações, provando que mesmo em poses de mal-entendido, a paixão sempre cede ao equilíbrio da alma.